Boa tarde, professor Márcio. Então, eu sou Rosilda Oliveira e eu vou lhe falar sobre o filme que eu assisti sobre a matemática, Donald no País da Matemática. Eu gostei muito, achei muito divertido e interessante, até porque foi em desenho animado e eu gosto muito de ver desenho animado. Então, teve muita contribuição para mim e um aprendizado muito bom esse filme, porque tinha coisas que eu não conhecia, tinha coisas que eu aprendi. Então, quando o Donald ele vê vários números, várias formas geométricas e ele não entende o que significa aquilo, então ele tem dúvidas e uma voz soa e explica para ele, essa voz tira todas as suas dúvidas. Então, Donald, ele não sabia, assim como eu também, que foi uma descoberta para mim, sobre a música. Quem criou a música? E eu não sabia que eu não sabia que ela tinha matemática, eu sabia que ela tinha as 7 notas musicais, mas eu não sabia que foi Pitágoras que fez a música harmônica, com tons harmônicos entre si. Então, Pitágoras, eu vou falar um pouco de Pitágoras, não tem no filme, mas eu estudei um pouco sobre ele. Quando ele voltou dos seus estudos no Egito, Pitágoras formou uma ordem espiritual secreta, o qual ele fez uma escola da matemática, foi uma escola de matemática, né? E nessa escola da matemática só podia entrar quem tivesse esse símbolo aqui. Ui, desculpa, professor. Esse símbolo aqui, olha, essa estrela. Todo mundo só entrava com essa estrela. Então, essa estrela também ele falava dos 4 elementos: água, terra, ar e fogo, nessa estrela. E o 5º elemento é o espírito. Então, Pitágoras, ele fez essa descoberta. E outra descoberta ainda, bem significativa para a matemática, foi as proporções da regra de ouro e o retângulo de ouro, que foi feita as grandes construções daquela civilização através desses retângulos de ouro. E as grandes esculturas, né, que foi feita através desses retângulos de ouro, dessas proporções da regra de ouro. Então, achei muito interessante. Outra parte também do filme é que ele fala sobre a matemática da natureza. Coisas que eu não sabia, nunca percebi que tinha matemática na natureza. Então, cada coisa que tem na natureza tem uma forma geométrica. Do caracolzinho que eu vi até uma florzinha. Animaizinhos, folhas, flores, árvores, tudo tem uma forma geométrica. Eu achei muito interessante. Outra coisa também que eu aprendi foi sobre jogos. Que todos os jogos têm a matemática, pois exige um raciocínio lógico sobre a matemática. Se você jogar com os números certos, você consegue vencer. Então, tudo tem matemática. Eu achei muito interessante também, que eu anotei aqui, que tem no filme, que é nas palavras de Galileu. A matemática é o alfabeto, o qual Deus escreveu o universo. Pronto, professor, eu gostei muito desse filme. Inclusive, eu até mostrei para minhas meninas. Olha só, eu vou falar agora sobre as contribuições das civilizações. Eu estudei um pouco, sendo que é muita informação e eu só algo assim pouco que eu vou falar. Foram essas civilizações aqui, ó. Os sumérios, que é da Mesopotâmia, que é um povo do sul da Mesopotâmia. Os egípcios, a Grécia, os babilônicos, chineses, indianos, árabes e a Europa. Foram as grandes contribuições dessas civilizações. Eu queria acrescentar também sobre Tales de Mileto, que ele foi o primeiro filósofo matemático da história. Ele, naquela época, ele era um rico comerciante e engenheiro e matemático. Então, naquele tempo, ele descobriu sobre um eclipse solar, coisa que naquele tempo ninguém conhecia, então eu achei muito interessante também. E outra coisa também, os egípcios, que os números, eles escreviam através de símbolos naquele tempo, eu também achei muito interessante. Deixa eu falar aqui sobre as contribuições da matemática dos chineses, né?
que antes, que é Euclides. Eu não conhecia que Euclides era um chinês. Então, há 400 mil anos antes de Cristo, né? Já havia um livro escrito com coisas de matemática, números, e Euclides, 250 anos depois, né? Ele acrescentou nesse livro matemática, que ele conhecia as 4 operações: divisão, multiplicação, subtração e divisão, multiplicação, adição e subtração, as 4 operações. E também a regra de 3, também, ele fez essa descoberta da regra de 3. E tem outras coisas também, o qual eu ainda não consegui acrescentar, mas tem muita coisa aqui desse chinês chamado Euclides, né, que ele acrescentou muita coisa para a matemática, que foi ele simplificou tudo, né? Ele simplificou toda essa matemática. E também, vou falar agora dos conhecimentos árabes, né? Os árabes, que foi herdado da Grécia, os conhecimentos matemáticos dos árabes, ele foi herdado da Grécia e também do Oriente. Porém, eles revolucionaram a matemática. Tem mais coisas também, muitas pesquisas, tem muita coisa sobre uma biblioteca, mais conhecimentos. Tem o nome também de um grande matemático que eu não anotei aqui. E as contribuições da Índia na matemática foi o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal. E um grande matemático indiano foi Bhaskara, que contribuiu para soluções de equações. E também civilizações europeias, né, nas grandes demonstrações de novos cálculos, que foi a demonstração de Newton. Outra descoberta também, deixa eu ver aqui, que eu estudei, foi sobre tudo isso, né? Como foi que iniciou tudo isso? Que foi os sumérios, que é um povo sumério. No início de tudo, eles acharam ossos. E nesses ossos, do lado de um osso grande, tinha 60 risquinhos. Uns risquinhos nos ossos. E do outro lado do osso tinha uns risquinhos, mas eram separadinhos os risquinhos. Então, os sumérios, nessa descoberta deles, eles não entendiam muito, eles fizeram um cone de argila. E usaram esse cone de argila para fazer coisas, para entender tudo, né, da matemática, que naquele tempo eles ainda não sabiam muito. Então, veio os babilônicos, veio os egípcios da época, que também, com esse conhecimento, né, desse povo mesopotâmio, é uma coisa assim. Então, com esses conhecimentos, eles inovaram também, que foi colocar símbolos nos números, que era para contar os escravos, contar as ovelhas, naquela época para fazer as construções, contar cada coisa. Bem interessante também. Outra coisa também que eu descobri, deixa eu ver aqui do professor, que na Grécia, todo o sistema social naquela época favorecia uma elite de pessoas que valorizavam muito o conhecimento. E começaram a fazer perguntas sobre o mundo. Antigamente eles faziam perguntas sobre o mundo. Por que tem tantos pontinhos que brilham no céu? Por que isso? Por que aquilo? Que eram os grandes filósofos, né? Que tinham essa descoberta. Então, como eles não trabalhavam naquela época, eles tinham tempo livre para estudar. Então, foi essa grande descoberta da matemática, né? Que veio Tales de Mileto, depois veio Pitágoras, depois veio esses outros grandes matemáticos, né? Deixa eu só ver aqui, que eu anotei mais. Euclides, já falei de Euclides, já falei de Arquimedes, que veio com a geometria matemática, Euclides, Pitágoras, Tales de Mileto. Pronto, é isso, professor. Muita coisa eu estudei, eu aprendi, olhei vários vídeos, achei muito interessante. Eu aprendi muito com essa matemática e entendo que nós, como professores, precisamos entender a matemática para poder ensinar para os nossos alunos, pois eles são o futuro. E de uma maneira mais fácil, através de jogos educativos, através de um bom ensino, eles vão crescer de uma forma diferente, como essa minha geração, que tem medo de matemática.
Então, o futuro deles vai ser melhor, eles vão ter uma visão melhor de matemática, e como a matemática ela precisa de um raciocínio muito lógico para poder executar, né, as operações, tudinho, vai ser bem mais fácil para eles participar de uma prova, de uma seleção, quando eles precisarem no futuro. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, professor. Beijo.